Fala turminha do Gnemeyer, aqui nesse vídeo a gente vai falar um conceito importante que é a independência financeira em um período mais curto de tempo. Muita gente acha que para você ter independência financeira você precisa ter muitos milhões na conta, mas na minha concepção você precisa ter apenas o necessário para pagar as suas contas que você paga hoje com base no suor do seu trabalho. Foi isso que eu fiz para mim e é isso que eu trago aqui nesse canal para você entender que, eventualmente, com muito menos dinheiro do que os grandes gurus de mercado falam, você pode estar considerado já livre financeiramente, certo? Então pense o seguinte, se você hoje tem um salário, digamos que é de 5 mil reais, e você tem um custo fixo de 5 mil reais, só para a gente arredondar a conta aqui. Então você trabalha o mês inteiro, recebe o seu salário e você tem lá o seu aluguel, você paga as suas contas, você paga a sua comida, você paga lá a prestação do que você tem e você tem esse custo aí de 5 mil reais. Então, arredondando aqui, não falando de investimento, não falando de nada disso, você pagou um mês lá com o seu dinheiro que você ganhou com base no seu trabalho. Agora pense o seguinte, se você tiver o dinheiro e esse dinheiro está aplicado, seja em imóveis, seja em ações que pagam dividendos, seja em fundo imobiliário, seja em operações que você faz no mercado financeiro, e esse dinheiro gera para você o lucro, juros suficiente para você pagar o seu custo de vida mensal, você está, teoricamente, trocando o seu trabalho, simplesmente que você passa o mês inteiro trabalhando, pelo dinheiro trabalhando para você, gerando a mesma quantia que você estaria ganhando se você estivesse ali trabalhando. Então, este é o conceito de independência financeira que eu gosto de trazer. Foi isso que eu fiz para mim, ou seja, quando lá em 2023 eu ganhava mais do que eu ganhava na minha profissão, quanto mais eu ganhava mais no mercado do que ganhava na minha profissão, eu me considerei livre financeiramente. Olha que eu não ganhava mal, tá? Mas o ponto é, eu pude optar por trocar o meu trabalho, que eu tinha um trabalho CLT, onde eu ganhava um bom salário, e eu uso hoje o dinheiro que eu ganho dos meus investimentos para pagar a conta, trocando então o trabalho por liberdade. É isso que eu gosto de trazer, ou seja, você poder usar o seu tempo de forma mais eficiente, seja lá como for, seja você fazendo algum projeto que você goste, seja você usando o seu tempo para ficar com seus filhos. Foi o que eu fiz, né? Eu viajei o Brasil em praticamente 2 anos como nômade lá com a minha família, quando meus filhos eram pequenininhos, e ano passado eu fiz uma viagem de 3 meses de motorhome pela Europa. Então eu gosto de poder usar o meu tempo para fazer coisas que me dão mais prazer. Então é isso que eu trago aqui, você poder usar o seu dinheiro de forma mais eficiente. Então essa é a ideia que a gente vai entender aqui hoje. Então o ponto é, quanto dinheiro eu preciso para pagar as minhas contas? E nesse vídeo a gente vai construir essa ideia, tá certo? Vamos para minha tela aqui, porque antes de mais nada, a gente vai trabalhar aqui com uma calculadora de juros compostos, certo? Todo site, eu vou deixar aqui o link dessa calculadora que eu uso, que é a calculadora que a gente tem lá na escola, certo? Mas você pode utilizar qualquer calculadora de juros compostos aí para você poder fazer uma simulação aqui, certo? Essa calculadora aqui ela calcula em dólar, tá? E a gente vai entender porque o dólar é um dos pontos que faz muito sentido você se atentar, certo? Primeira coisa, você para gerar dinheiro, né? Para você conseguir ter uma renda no mercado, você precisa ter um capital, certo? E quanto capital você precisa ter para gerar o dinheiro que você precisa para pagar suas contas? Vamos começar aqui com uma ideia de construção de capital primeiro, certo? Então, vamos começar aqui com uma ideia de 10 mil dólares aqui, certo? Ou um valor menor aqui, ó, $1.000, por exemplo, aqui para a gente começar a entender algumas coisas aqui. Qual que é a rentabilidade média que você consegue extrair do mercado financeiro? Vamos colocar aqui uma rentabilidade de 1% ao mês, que é o que a Selic, né, a taxa básica de juros do Brasil, tem pago hoje, aí, na verdade mais do que 1%, né, descontando o imposto de renda vai dar 1,03%, né? Mas vamos considerar aqui 1%, certo? Vamos considerar aqui um período de 5 anos, certo? 60 meses aqui para a gente fazer a nossa simulação. Digamos que do seu salário que você ganha, você consegue guardar todos os meses R$ 1.000, certo? Vamos fazer um cálculo aqui, quanto que isso geraria? Veja aqui
nós temos aqui ó, um aporte de R$ 1.000, né? Aqui a calculadora traz em dólar, mas vamos considerar aqui ó, que a gente está falando de reais. Aqui é uma rentabilidade de 1% ao mês com um período de 60 meses, ou seja, 5 anos. Aportando R$ 1.000, você terá um montante no final de 5 anos de R$ 83.000, certo? Esses R$ 83.000 aqui, olha que interessante, quando você começa a olhar aqui uma curva, né? Você tem aqui uma curva de evolução, onde o montante que você guardou foi 61 e você tem 83, ou seja, praticamente 20, vamos ver a diferença aqui, né? R$ 23.000 aqui, né? De juros, né? De rentabilidade que foi gerado em cima do valor que você guardou aqui, que é o 61, né? Que você guardou com base no suor do seu trabalho. Agora aqui a gente começa a pensar algumas coisas interessantes, importantes aqui. Por que eu trago essa calculadora em dólar aqui? Eu quero que você comece a pensar em dólares, porque o dólar ele é literalmente a moeda mais forte do que o real, certo? Então, se você está guardando dinheiro ao longo do tempo e você está guardando ele em uma moeda mais fraca, com o passar do tempo, essa moeda ela vai se desvalorizando. Logo, se você começa a guardar ele em uma moeda que se valoriza, como é o caso do dólar, você está ganhando em duas frentes, porque o dólar vai se valorizando e naturalmente o montante que você tem, ele vai aumentando de valor, mantendo o teu poder de compra. Deixa eu te mostrar um gráfico aqui, ó. Quando a gente olha o dólar hoje, esse aqui é o gráfico do dólar, tá? O USD-BRL. Claro que, ô Douglas, mas olha, esse ano aqui o dólar caiu, né? De janeiro até aqui, nós tivemos uma queda de 12%. Nós tivemos, mas veja, do ano passado inteiro, né? Quando a gente pega de janeiro do ano passado aqui, ó, que o dólar estava na casa dos 4,89, ele bateu aqui a 6,30, né? Então ele subiu 28%, né? Ou seja, o real se desvalorizou 28%. E claro que essa queda do dólar aqui, né, turma, não é uma queda só do dólar em relação ao real, né? O dólar perdeu o valor esse ano para todas as outras moedas também. Então, o dólar em si, ele está em uma queda, tá? Mas olhando para um cenário um pouco mais distante, né? Quando a gente olha aqui para trás, ó, janeiro de 2020, o dólar era R$ 4. Quando a gente vai um pouco mais para trás aqui, ó, 2018, 3,17. Depois vamos um pouquinho mais para trás aqui, ó, 2014, 2,30. Né? Então, 2014 a gente está falando aqui de praticamente 11 anos, né? Então, quando a gente começa a olhar para um horizonte mais afastado, a gente percebe que o real ele perde valor e perde muito valor, certo? Então, o meu ponto aqui é comece a pensar em dólar. Tanto é que o dólar, né? Veja, aqui em 2020 nós chegamos a bater 5,80, né? E nós achamos que foi um absurdo, ele veio e corrigiu um pouquinho e nós batemos 6,30 de novo. E agora ele está numa região aqui, ó, de suporte, que a gente já traçou essa região aqui lá atrás, né? Bateu uma, duas, três, quatro vezes. Vamos ver se ele volta aqui para casa dos 5, né, para baixo dos 5, ou se ele vai voltar a subir aqui. O que a gente tem acreditado aqui, ele vai voltar aqui a subir e ficar dentro da sua trajetória de alta, como ele vem fazendo nos últimos anos. Mas o ponto aqui, para a gente começar a voltar aqui para o nosso estudo, pense em dólar, certo? Então, agora eu quero que você pense o seguinte, digamos que você tivesse US$ 1.000 aqui. Vamos começar aqui ó, com US$ 1.000, certo? US$ 1.000 você tem hoje. Há uma rentabilidade de, ao invés de 1%, eu quero que a gente comece a pensar numa rentabilidade um pouco mais alta. Por quê? Nota aqui o seguinte, ó. Quando nós aumentamos a nossa rentabilidade, os juros compostos eles começam a trabalhar a nosso favor. Então, quanto mais rentabilidade eu conseguir do dinheiro que eu tenho guardado, maior é o montante que eu vou gerar. Pô, Douglas, mas como é que eu posso gerar mais rentabilidade? A gente vai falar um pouquinho disso também. A forma como eu invisto, a forma como eu opero, é essa forma aqui. Quem já me conhece há mais tempo sabe, é o meu modelo operacional. Mas o que eu quero mostrar aqui para você é que, ao longo dos últimos anos, nós temos uma rentabilidade média de mais de 4% ao mês. Porém, todavia, entretanto, nós temos meses onde eu vou ter uma rentabilidade negativa, né? Vou fechar aqui negativo, depois eu vou fechar positivo. E aí a gente vem aqui oscilando, né? Esse mês agora de setembro, 4,6, 9,5 no mês de agosto. Esse ano, a gente já gerou uma rentabilidade aqui de praticamente
23%. A gente está no mês de setembro, certo? Ano passado foi 69, 68 ponto alguma coisa. Mas vamos pensar aqui, vamos fazer uma conta de padeiro aqui, tá? 23% dividido por 9, a gente não... Vamos considerar 9, certo? A gente está falando de 2,5%. O que é uma rentabilidade bem plausível para a gente começar a trabalhar, certo? 2,5%. Vamos colocar aqui 2,5%, só para a gente ver o que acontece aqui em 60 meses, tá? Também, agora a gente está falando em dólar aqui, $1.000 é o teu capital inicial. Digamos que você tem a condição de guardar todos os meses $500, certo? Para a gente ver aqui como o dinheiro começa a trabalhar a nosso favor. Olha que interessante aqui, ó. Olha que loucura. Você começa, olha a diferença aqui, ó. Você guardou $31 mil ao longo de 5 anos, só que você tem $72 mil aqui, né? Os juros compostos trabalhando ao seu favor, no mesmo espaço de tempo, né? $43 mil aqui, ó, de rendimentos. Agora, olha que interessante aqui, ó. Você tem $72 mil, né? Ah, olha só, 72.395 vezes a cotação do dólar de hoje tá 5,43, né? Olha aqui, ó, exatamente no momento onde a gente está gravando esse vídeo aqui, né? 5,43. Vamos fazer a conta com o dólar a 5,43. A gente está falando de 393 mil reais aqui, se a gente converter isso aqui para reais, certo? Agora o que eu quero levar você a pensar aqui é o seguinte. Tá vendo aqui, ó? Esse 1.809 é o rendimento, considerando que você tem $72 mil, você teria de juros aqui, de rentabilidade do investimento, das suas operações, aqui no nosso caso, $1.809, certo? Quando a gente começa a olhar isso aqui, $1.809 vezes 5,43, você está falando aqui de R$9.800. Olha que interessante, né? No início do vídeo, a gente começou a falar sobre um salário, né, de R$5 mil, né? Você tem R$5 mil, você trabalha o mês inteiro, ganha R$5 mil e com esses R$5 mil você paga os seus custos fixos. Veja que, se você consegue, num mês, fazer 2,5% do seu capital, a gente está falando de dólar aqui, e você convertendo esse dinheiro para reais, você tem aqui o equivalente a R$9.800. Uau, olha que interessante. Então, o teu capital aqui, ele é muito pequeno, certo? Ele é muito pequeno. Agora, se você pensar o seguinte, se você começa a fazer o seu dinheiro crescer e você começa a ter um capital maior, quanto mais capital você tem guardado aqui, você tem acumulado e você consegue manter uma rentabilidade de 2, 2,5%, 3%, você gera de lucro do seu dinheiro muitas vezes mais do que você tem de salário. É isso que aconteceu comigo. Então, quando eu comecei a perceber que quando eu tinha o suficiente sendo gerado todos os meses aqui, claro que, né, turma, quando a gente olha mercado de renda variável, você tem mês negativo, mês positivo, mês não é tão bom, mês negativo. Aí você tem um mês aqui, ó, 9,5%, agora mês de setembro, né, o início do mês aqui, 4,6%. Você tem meses excelentes. E aí isso faz uma média anual aí de 25, 30, eventualmente mais de 40% ao ano. Então, você começa a se planejar para fazer retiradas do seu dinheiro a ponto de cobrir os teus custos fixos. Então, veja, quanto a questão toda é aqui, quanto dinheiro o seu dinheiro gera para você. Digamos que, vamos fazer uma comparação aqui, nos $72 mil aqui, ó, mil dólares, né, 72.395 vezes 5,43, está falando de $393 mil aqui. O preço, eventualmente, de um apartamento pequeno, né? Dependendo da cidade, aí um apartamento de São Paulo está precisa de pelo menos aí 450, 500 mil reais, tá? Mas vamos considerar aqui um apartamento pequeno aqui de 400 mil reais aqui. Um apartamento pequeno de 400 mil reais vezes 0,5%, que é aproximadamente a taxa de aluguel que você consegue, né? Você está falando aí de R$1.900 de aluguel. Né? Então, olha que interessante, né? As pessoas muitas vezes acham que, pô, investir o dinheiro em imóvel é algo bacana, porque você tem ali o imóvel te pagando um rendimento todos os meses, só que para você ter os mesmos R$9 mil,
de rendimento, que seria comparando aqui a ter uma taxa de 2,5% no nosso exemplo aqui operando, o modelo da forma como a gente opera, você precisaria ter muito mais dinheiro aplicado em imóveis, praticamente quase 5 vezes mais dinheiro em imóveis para ter o mesmo rendimento financeiro. Então veja como é importante você se preocupar com a rentabilidade dos seus investimentos. Agora vamos um pouquinho mais além aqui, ó. Digamos que você comece com 10 mil dólares de investimento, certo? De aporte inicial. 10 mil dólares, você está falando de 54 mil reais. Ah, Douglas, eu não tenho 54 mil reais. Tudo bem, mas muitas vezes você tem um carro que vale 50 mil reais, 60 mil reais, que é um passivo, né? Quando você pega e transforma esse passivo em um ativo, você simplesmente se livra dos custos fixos desse carro e você passa a usar esse dinheiro para trabalhar para você. Aí você faz uma rentabilidade de 2,5% ao mês, nos mesmos 60 meses, né? 5 anos aqui. Aqui a gente vai considerar o mesmo aporte de 500 dólares aqui, só para a gente manter aqui o cálculo aqui, ó. Vamos olhar esses 72 mil reais, 72 mil dólares, quanto viraria, certo? Você está falando aqui de 111 mil dólares. Olha a diferença aqui, ó. 111 mil dólares aqui, o aporte inicial aqui, ó, você aportou 40 mil, certo? Em 5 anos. Aí olha isso aqui, 111 mil dólares. Isso aqui é fabuloso, é isso aqui que vai fazer você conquistar a sua independência financeira muito mais rápido. Agora, veja o seguinte, esses 111 mil dólares aqui, ó, gerando aqui para você em média 2.700 dólares. 2.700 dólares, agora vamos fazer o seguinte, 2.700 dólares, 2.799 vezes 5,43, está falando de 15 mil reais. E aí, vale a pena ou não vale a pena você se preocupar com a rentabilidade nos seus investimentos? E eu também quero fazer uma pergunta para você. Deixa aqui nos comentários se você acha que é possível ou não é possível você em 5 anos conquistar a sua independência financeira. Você viu nesse vídeo aqui que com menos de 500 mil reais você consegue gerar um rendimento mensal entre 8 e 9 mil reais aqui. No nosso último exemplo aqui, mais de 15 mil reais aqui com 111 mil dólares aqui investidos. E aí, me fala, o que você acha? Você já pensou em investir no mercado financeiro americano, investir de forma inteligente? Pois é, isso é o que vai gerar para você condições de você chegar na sua independência financeira muito mais rápido. E aí, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa simulação.